Olá, príncipes e princesas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, eu hoje decidi trazer-vos o vídeo a dizer coisas que me irritam. Eu escolhi 22 porque como eu tenho 22 anos eu tentei escolher 22 coisas, então bora lá começar. Primeira coisa que me irrita, as pessoas não serem frontais. Assim, eu não percebo, toda a gente apela que é muito sincera, é muito frontal, mas depois na altura de dizerem as coisas, tipo, não dizem, tipo, mas se as pessoas estão à espera que as outras pessoas sejam verdadeiras com elas, acho que elas também têm de ter um pouco a noção, também têm de falar, se não gostaram daquela atitude, se não gostaram daquela palavra que foi dita, se não gostaram de se sentir pressionados de alguma coisa, ou não sei, se não gostaram de alguma coisa, se alguma coisa às vezes senti mal, eu acho que então têm de ser as primeiras a tentar chegar à frente e dizer, porque nós não podemos reclamar uma coisa se nós também não formos. A segunda coisa que me irrita, mastigarem ao pé de mim de boca aberta. É assim, é aquelas coisas que eu não suporto mesmo. Porque imaginem o quê? Está uma pessoa ao vosso lado, ou vocês estão acompanhadas com alguém, e está uma pessoa constantemente ao vosso lado, tipo, não. Além do som não ser apelativo, tipo, acho que não fica bem, acho que não é uma questão de educação. Não, acho que é uma coisa que se aprende desde pequeno e não. Acho que não há necessidade das pessoas estarem a fazer isso, sinceramente. Terceira coisa, passarem à frente nas filas. Assim, quem é que nunca esteve numa fila, por exemplo, quem ainda é estudante, quem é que não estava na fila do bar ou do refeitório e houve um grupinho que se decidiu, ah não, os meus amigos estão lá à frente, já me estão a guardar lugar, então eu também vou lá para a frente. Tipo, não. Ou então estão num concerto e vocês, se forem como eu, têm o problema de serem baixinhas e então as pessoas mais altas vão superar a vossa frente. Tipo, para já nós já lá estávamos, já estávamos a marcar o nosso lugar. E depois a pessoa, se é alta, acho que devia ter um pouco de consideração e ficar mais para trás, porque pensar, não, assim as pessoas não vão ver nada comigo, então também não vou pôr lá para a frente. Por isso, pessoas que são altas comecem a pensar assim. Quarto, pessoas mal educadas. Assim, é uma coisa que me irrita profundamente. Eu às vezes vou tipo na rua, estou mesmo a ver tipo filhos a serem mal educados para os pais não fazem nada, tipo, às vezes ainda se riem ou em vez de repreenderem para a criança não voltar a fazer o mesmo, não, levam aquilo na boa, pensam que aquilo é só uma brincadeira, mas não é, porque se a criança não for travada, entre aspas, a tempo, então vai continuar a ser assim, vai ser uma criança que quando se apanhar em adulto não vai ser educada, portanto, e já vemos hoje em dia que muita gente é assim, principalmente crianças. Quinta coisa, pessoas que não usam fones nos transportes públicos. É assim, eu não sou obrigada a ouvir os gostos das pessoas. Tipo, alguma coisa existem fones, headphones. Pá, a pessoa se quer ouvir música, tudo bem, está no seu direito. Eu própria também vou ouvir música muitas vezes no autocarro. Pá, mas uso sempre fones porque eu acho que as pessoas não têm de estar a ouvir os meus gostos. Depois já não gostam, podem não gostar das minhas músicas. E depois também lá está, eu acho que é uma questão de respeito. Às vezes há pessoas que estão em chamado ou que estão a falar com as outras pessoas e nem se ouvem. Tal é o volume da música, eu acho que não há necessidade nenhuma disso. Sexta coisa, pessoas que se fazem de vítimas. Assim, eu não consigo perceber. Se não têm argumentos para as coisas, então mais vale, tipo, pura e simplesmente, para mim, eu acho que mais vale ficarem caladas. Porque, imagina, saberem que erraram, irem para uma pessoa e dizerem ah, não, mas a outra pessoa é que teve culpa, não errei. Tipo, pessoas, metam a mão na consciência, nem já está na altura, porque pessoas que se fazem de vítimas, tipo, ninguém quer estar a lidar com elas, né? A sétima coisa, pessoas que criticam ou julgam sem conhecer uma pessoa. Sim, eu acho isso tão ridículo. Já acho que disse isso no canal da minha irmã. Às vezes o que nós vemos por fora não é o que está por dentro e vice-versa. Nós temos que cada vez começar a olhar mais para o conteúdo, porque há muitas pessoas bonitas por fora. Isso há, ninguém pode negar. Mas por dentro ainda não corresponde bem ao exterior. Portanto, eu acho que mais vale nós tentarmos conhecer a pessoa que está por dentro e quem sabe criar grandes amizades ou, se for o caso de relações, um amor, do que estar a tentar dizer, pá, não vou dar com aquela pessoa porque aquela pessoa, tipo, sei lá, parece-me estranho ou não gosto dela, não gosto do físico dela, de algum aspecto do corpo dela ou assim. Pessoal, não é isso que conta, entendam isso. Oitava coisa, as pessoas demasiado perfeccionistas. É assim, eu acho que pessoas perfeccionistas é bom, mas perfeccionismo em demasia, tipo, acho que não, porque parece que estão ali a batalhar e aquilo tem mesmo de sair e parece que às vezes quando as coisas têm de ser mais naturais não conseguem ser e depois não é só isso, é que além de causarem stress à própria pessoa, porque a própria pessoa começa a ficar frustrada se aquilo não tem os resultados pretendidos, tipo, começa a frustrar também quem está à volta, porque tem de estar sempre a lidar com a pessoa demasiadas perfeccionistas, tipo, normalmente começam a bater mal, entre aspas, muito rápido, e então as pessoas que estão à volta, se não tiverem uma grande paciência, as coisas nem sempre resultam. Nona coisa, pessoas que se acham superiores aos outros. É assim, eu acho que aqui ninguém é superior a ninguém, toda a gente é diferente,
toda a gente tem aspectos iguais, toda a gente tem aspectos diferentes, mas não é por isso que eu sou melhor que outra pessoa ou que outra pessoa é melhor que eu. Simplesmente são pessoas diferentes e acho que já está na altura de controlar um bocado certos egos, porque sinceramente não faz sentido nenhum e só causa uma má imagem para a pessoa em si. 10ª coisa, pessoas que fazem barulho ao chupar, entre aspas. Tipo, estão a ver aquelas pessoas, por exemplo, que quando estão a comer a sopa fazem aquele barulho com a boca. Opá, eu não gosto nada disso. Faz uma grande confusão, sinceramente. Porque é como há bocado disse, tipo, não acho que não fica estético, acho que é uma questão de educação. As pessoas, tipo, saber viver em sociedade, saber os costumes, as regras, eu acho que cada vez é mais importante e acho que algumas coisas estão a perder. 11ª coisa, pessoas que não erram nas redes sociais. Olha, sempre que eu vejo assim os erros eu não aguento, eu tenho que corrigir. Pá, na maior parte das vezes eu corrijo, porque, pá, ver, por exemplo, cidade escrito com S em vez de com C, ou faço em vez de ser com C de cedilha, ser com dois S. Eu acho que são aqueles erros, tipo, que se aprende na escola, são tipo palavras básicas, ninguém está a dizer que errou ao escrever uma palavra super difícil, mas pelo menos o básico as pessoas saberem escrever e já agora falar, não é? Por isso, pessoal, as redes tenham um bocadinho de atenção a isso, porque mais cedo ou mais tarde vão ter de começar a escrever isso bem. 12ª coisa, pessoas que comparam gêmeos. É assim, isto é o que eu posso falar mais em experiência própria, porque também me acontece, né? Como vocês podem calcular, para quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea e pá, eu não percebo, sinceramente, porque apesar de serem gêmeos, a única coisa que os une, digamos assim, é mesmo terem vindo da mesma barriga. Porque não quer dizer que eu tenha de ter os mesmos gostos que ela, ou que ela tenha de ter o mesmo clube que eu, ou que ela tenha de gostar do mesmo tipo de pessoas que eu, não tem nada a ver. E as pessoas que dizem isso, sinceramente, quando me dizem isso, é uma pessoa que põe um chute logo para canto, como eu costumo dizer, porque sinceramente não, acho que nem sequer tem a ver com comparações entre notas, entre namoros, amizades. Não, cada pessoa tem a sua personalidade e não é por isso que se deve achar igual a alguém. 13ª coisa, ser comparado a alguém. É assim também é uma coisa que eu detesto, porque lá está, eu sou eu, os outros são os outros. Se eu sou assim é porque tenho motivos para os ser, se os outros são assim é porque também têm motivos para os ser. E eu não vejo razões para estar a ser comparado com outros amigos, com namoradas, com ex-namoradas, com sei lá, não vejo mesmo em termos de ligação, nem percebo porque é que as pessoas às vezes o fazem. 14ª coisa, incompetências dos profissionais. Pá, se é uma coisa que me irrita, é, por exemplo, vamos a uma loja e estamos tipo, aquelas lojas sabem que temos de estar muito tempo à espera que apareça um empregado e quando finalmente aparece o empregado demora imenso tempo e depois aconteceu um erro e o empregado não sabe o que é que aconteceu, então demoramos mais tempo porque temos de esperar por alguém mais experiente ou alguém que está num cargo acima para vir ajudar, olha, são coisas que eu às vezes tipo, não percebo, porque eu acho que se as pessoas estão lá têm de estar disponíveis para fazer o trabalho. Tudo bem que acontecem erros e que às vezes as pessoas não estão à espera, tudo bem, mas acho que há muito pouco profissionalismo hoje em dia em algumas áreas, sinceramente. 15ª coisa, esperar demasiado tempo por algo. É assim, eu detesto esperar, imaginem, quando eu combinar uma coisa com alguém, pá, se eu chegar atrasado eu própria fico irritada comigo mesma, mas também quando fico à espera das outras pessoas, a sério, é uma coisa que me irrita mesmo muito. Principalmente se for uma coisa que já foi combinada há algum tempo. Claro, se for um imprevisto, tudo bem, eu percebo. Agora, uma coisa que é sempre rotineira, pá, não. Começa-me logo a deixar a pé atrás com a pessoa. E isso vai de encontro ao 16º facto, que é atrasos. Eu sou uma pessoa que tento sempre chegar a horas a todo lado, sempre. Eu detesto mesmo, por exemplo, chegar atrasada à faculdade ou chegar atrasada a por exemplo, ao estágio, que é uma coisa que pá, é impensável, tipo, chegar atrasada a um estágio, acho que isso dá logo uma imagem errada de nós, por isso, se puderem, tentem mesmo chegar a horas aos sítios. Eu sei que às vezes é difícil o trânsito, há imprevistos, há qualquer coisa a acontecer no dia que não é o normal, mas tentem mesmo, porque eu acho que isso dá uma boa imagem da pessoa. 17º facto, que me desmintam quando eu tenho razão. É assim, eu não vejo necessidade, porque se é uma coisa, por exemplo, às vezes aconteceu comigo e a pessoa está a dizer, ah não, mas isso não foi assim. Não, foi assim porque se passou comigo, eu sei que foi assim. Eu tenho noção das coisas também, se eu não tivesse eu não estava a teimar, por isso. Não tentem teimar quando não têm a razão ou quando não sabem as coisas, porque pá, comigo isso não funciona. 18º facto, ter de explicar várias vezes a mesma coisa. É assim, claro, eu não estou a falar tipo, imaginem, a pessoa não percebeu um problema de matemática e eu não vou explicar, estar a explicar. Não, é claro que, claro que eu vou explicar e até a pessoa entender. Eu estou a falar nos casos em que, por exemplo,
explico uma coisa do meu ponto de vista e a pessoa insiste em não compreender e só vê o lado dela, então eu aí tipo, começo-me a irritar e sinceramente digo, olha, fica a tua opinião, fico com a minha e pronto, seguiu. 19º facto, pessoas que falam alto quando estão ao telemóvel na rua. É assim, na rua ou mesmo nos transportes, vai, eu não percebo, é assim, há fones que controlam melhor o nosso som e nós conseguimos perceber melhor o que estamos a dizer. Ou então há simplesmente a nossa voz, tipo, eu duvido que as pessoas em casa também estejam a falar ao telemóvel aos gritos, não é? Não faz sentido nenhum. Estarmos no meio da rua, tipo, com pessoas a passar à volta e estarmos, tipo, a gritar ou a falar alto com as pessoas que estão do outro lado. Tipo, o telemóvel aproxima o som, não precisamos estar propriamente aos gritos. 20, 20º. Pessoas que querem ter sempre razão. É assim, comigo também não funciona, porque se a pessoa quer sempre levar a taça, eu chego a uma altura que eu simplesmente vou desistir da pessoa e pronto. A pessoa fica com a razão dela, fica lá, leva a taça, ganha o orgulho dela, mas sinceramente perde-me a mim, porque pessoas que acham que têm sempre razão, também não, de todo não é comigo. 21ª coisa. Pessoas que querem ter tudo à sua maneira. É assim, eu compreendo que haja pessoas que lá está, se calhar devido ao seu perfeccionismo ou pronto, é mesmo a própria maneira de ser, gostam de ter as coisas à maneira delas e eu acho isso muito bem. Agora, pessoas que não são capazes de ouvir os outros, porque são coisas que também lá está, não podem depender só de uma pessoa, pá, também às vezes começa a me irritar um bocado. Tipo, às vezes não sei muito bem lidar com isso. E 22ª coisa, e última, é o trânsito. Se vocês sabem quando vocês querem mesmo chegar a tempo a algum lado, tipo ao estágio, à faculdade, ou combinaram alguma coisa com alguém e já tinham mesmo o tempo contado e sabiam que iam chegar a horas por algum motivo apanham um trânsito, é mesmo horrível, tipo, não gosto mesmo de nada, depois começo a ficar bem nervosa e olha, comentem então aqui em baixo se algum destes factos também se passa com vocês ou comentem outros que também vos irritem, quem sabe podemos partilhar assim novas experiências e novas ideias e podemos vir todos a comentar. Não se esqueçam de deixar like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações. Podem também sugerir novos temas nos comentários e espero que tenham gostado deste vídeo. Beijinhos, até ao próximo vídeo.